Amém. Shabbat Shalom a todos. Aqueles ainda que eu não abracei, se sintam abraçados. Amém. O estudo da Paraxá dessa semana é algo assim, maravilhoso. Maravilhoso. Porque ela nos ensina muito. Nós vamos falar acerca do nosso patriarca Jacó, dando continuidade ao ensino passado, onde nós podemos visualizar o ensino dado por Francisco, onde nós podemos visualizar ali que Jacó foi tratado no período que ele esteve com Labão. Ele foi tratado. Ali Deus manteve Jacó ali com Labão durante anos para ser tratado. E nós vamos ver que em toda a sua trajetória, até a mudança do nome dele para Israel, ele foi tratado. Então, quando nós observamos na Paraxá Vaetze, que é a Paraxá anterior, e saiu, observamos que o tratamento de Jacó foi em seu caráter. Quando ele esteve ali com Labão, ele pôde sentir na essência que aquela conduta lá atrás, aquela conduta anterior dele, de engano, ele pôde sentir que foi uma conduta errada. E por isso ele teve o seu caráter tratado ali com Labão. Mas nessa porção, nós vamos visualizar que Jacó recebeu um outro tratamento, um outro tipo de tratamento. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque vocês estão todos dispersos. Todos dispersos. Olhando assim, ó. Se quiserem, a palavra não é minha, a palavra é do Eterno. Eu não gosto de falar isso não, mas hoje está demais. Porque não é o momento de confraternizar agora. Eu só estou falando isso porque está demais, irmãos. Só quem vê é quem está de frente. E para a gente é horrível isso. Dá um pouquinho mais de grave no... Então, nessa porção, nós vamos ver que Jacó, ele recebe um novo tipo de tratamento. Só que dessa vez é um tratamento, não no seu caráter, mas um tratamento nas suas emoções, né? E o que ele recebe ali de tratamento serve para todos nós. Eu peço aos irmãos que abram a sua palavra, a sua Bíblia, no capítulo de Gênesis 32. Que é onde inicia a nossa porção. No capítulo 32, 1, a nossa porção se inicia no capítulo 32, 3. No capítulo 32, 1, diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: este é um acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Põe para mim o mapa aqui. Eis a situação geográfica do percurso feito com Jacó e Esaú, quando Jacó se encontra com Esaú. Aquela eu acho que não dá para ver direito, mas Manaim é ali naquela setinha azul ali, ó, no início daquela setinha azul ali. Jacó nomeou aquele lugar Manaim porque ele viu que estava sendo acompanhados pelos anjos de Deus. Nomeou aquele lugar Manaim. Peniel é mais à frente ali. Aquele lugar ali foi o lugar em que eles se encontraram, que Esaú se encontrou com Jacó. Jacó se encontrou com Esaú. Jacó mandou os seus mensageiros cerca de 144 quilômetros para encontrar com Esaú. Mais à frente é Sucote, porque foi ali que Jacó estabeleceu suas tendas, seu abrigo. Por isso ele chamou aquele lugar de Sucote.
E lá na frente, lá naquele declive lá, está Siquém, Xerém, né? Que foi a primeira cidade onde Abraão parou, e foi ali que Jacó montou, erigiu um altar. Mas isso é só a situação geográfica. Nós vamos adentrar agora na questão primordial, na questão de que onde Jacó foi tratado ali, de que forma Jacó foi tratado, de que forma nós vamos ser tratados hoje, porque é necessário que possamos ser tratados hoje, porque depois de ouvirmos essa palavra e sairmos daqui da mesma forma, é como se não tivéssemos ouvido. E a palavra do Eterno diz que a palavra dele não volta vazia. Então nós vamos ser tratados hoje. E diz assim no versículo 4, versículo 3: Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir. Vocês estão lendo comigo? Amém. A terra adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú: assim diz Jacó teu servo, como um peregrino, morei com Labão e estive lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, bodes, servos e servas. Envio esta mensagem ao meu senhor para achar graça aos teus olhos, porque ele sabia que necessitava de ser feita, de ser realizado ali uma situação de perdão com Esaú. Então ele continua: os mensageiros voltaram, os mensageiros foram a Esaú, 144 quilômetros, voltaram 144 quilômetros e falaram com Jacó bem assim: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te contigo, trazendo 400 homens. Ele não vinha ao encontro com 400 mulheres, ele vinha com 400 homens, e segundo a tradição, eram homens de guerra. Aí, no versículo 7, eu quero que vocês digam para mim, qual foi a situação que viveu Jacó ali? Ele teve está muito alto, ele teve medo e amém, eu quero que vocês repitam, para vocês verem o que ele sofreu ali. Ele teve medo e angústia e aflição, teve medo e aflição. Sabe quem foi outro grande, poderoso diante de Deus, que teve medo e aflição? Vamos lá ver. Abra sua palavra, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, vamos começar do versículo 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Elias havia feito o que, irmãos? Elias havia mostrado o poder de Deus para todos os falsos profetas. Aí, Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como matar a espada todos os falsos profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles, eu não tirar a sua vida. Jezabel falou. Aí no versículo seguinte, lê para mim o que Elias fez. Elias teve medo. Elias teve medo.
qual a diferença do medo e da aflição vivida por Jacó e do medo e da aflição vivida por Elias. Eis a questão. Eis a questão. É aí que está o ponto divergente entre essas duas situações. Jacó diz assim: então Jacó temeu muito e se angustiou e repartiu o grupo em 2 bandos. E fez o quê? Orou. E disse: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra. Ele orou e fez lembrar a promessa que Deus tinha estabelecido na vida dele. E disse assim: volta para a tua terra e para a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas beneficências e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo. Jacó, primeiramente, tinha traçado um esquema de guerra. Dividiu tal, fez isso. Eu vou proteger esse bando, porque se ele matar um bando, ele não vai conseguir matar o outro. Jacó fez tudo isso. Depois que ele orou, a atitude dele foi outra, irmãos. Depois que Jacó orou, a atitude dele foi reconhecer que a sua estratégia de guerra era desnecessária. Para que Deus, que teve uma promessa com Jacó, que deu a Jacó a promessa dizendo assim: o mais velho servirá ao mais novo, para que Jacó iria promulgar guerra com Saul? Essa guerra não pertencia a ele. O que Jacó fez depois que orou? Caiu a ficha. Depois que Jacó orou, caiu a ficha. O que Elias fez? O que Elias fez? Fugiu. Fugiu e se escondeu numa caverna. Deus teve que ir até Elias, e não Elias foi até Deus. Vocês estão vendo a diferença? A diferença para o tratamento do medo e da angústia é um só. É você se aproximar de Adonai. É você clamar a Adonai. Elias fugiu. E Deus disse a Elias: Elias, sai dessa caverna e vai servir. E vai servir. Vai ungir. Vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Talvez se Elias tivesse clamado a Adonai, Elias mostrou para todos o grande poder de Deus, e teve medo e angústia e fugiu. Como que pode um homem que demonstrou um poder grandioso fugir? Mas fugiu. Talvez se ele tivesse invocado o nome do Eterno, ele não teria passado dele, como passou. Vai lá ungir Eliseu no teu lugar. Mas Jacó fez diferente. Jacó orou. Não, ele tinha que confrontar. A gente vence o medo e a angústia confrontando o medo e a angústia. Orando. Não, eu vou te mostrar. São 2 coisas que Jacó fez. Jacó orou.
Quando Jacó orou, a mente dele foi aberta, José. A mente dele foi aberta. E aí ele pôde ver que ele estava ali não para entrar em guerra e mostrar que ele era melhor do que Esaú, mas que ele estava ali para servir a Esaú. Olha só, irmãos, Deus falou com ele: o mais velho servirá ao mais novo. Então quem tinha que servir Jacó? Esaú. Depois que ele orou, a mente dele falou assim: a minha função aqui é de trazer paz, é de servir. Por isso que ele vai e manda mensageiros a Esaú, dizendo assim: o teu servo, Esaú, Jacó, o teu servo. Ele se coloca numa posição serviente a Esaú. A psicopatologia, ela disciplina os estudos, os distúrbios psíquicos, né, no ser humano. E ela entende que o medo é uma emoção que se instala de repente, quando há alguma ameaça ou você sente essa ameaça que está por vir. Esse é o medo. A aflição, a angústia, ela constitui um sentimento de agonia, de sofrimento intenso, preocupação, desassossego, muitas vezes provocado até mesmo pelo medo. Isso é o que a psicopatia diz. Quem nunca teve medo? Eu quero que você levante a mão para mim, seja sincero. Quem nunca teve medo? Quem nunca sentiu uma angústia? Quem nunca passou por uma aflição? O problema não é você passar por isso. O problema é como você vai superar isso. A psicopatia não tem a solução. A psicologia não tem a solução. Ela pode ter uma solução assim, superficial. Mas eu vou te dizer que a solução está em você orar, e em você trabalhar, em você servir, em você ser útil. Eu vou contar uma experiência pessoal minha. Minha mãe, ela estava ali numa igreja, não vou falar o nome, ela era de uma igreja evangélica, e ela começou a entrar em depressão. Não estava vivendo medo, não estava vivendo nada, simplesmente começou a passar por uma depressão. E eu cheguei para ela e falei: mãe, eu acho que a senhora deve pensar em sair da igreja. Ela olhou para mim: como? Sair da igreja? Eu falei: essa igreja não está te fazendo bem. Você sabe por que a igreja não está te fazendo bem? Porque ela não está te tornando útil. Não está te tornando útil. Você não tem condições de mostrar utilidade. Ela foi para outra igreja, ela foi para uma igreja adventista. Lá ela está feliz da vida porque ela trabalha, ela faz isso, ela é diácona, ela é isso, ela é aquilo, e ela trabalha. Eis a solução do medo, da angústia e da aflição: é orar e agir. Oração, orar e agir. Sirva, mas sirva não para sair desse estado emocional. Sirva porque é melhor servir do que ser servido. E aí, o que acontece? Lá em Provérbios capítulo 29, Provérbios capítulo 29,
versículo 25, diz assim: o temor, o medo do homem virá a ser um laço, mas os que confiam no Senhor estarão seguros. O medo, essa forma psíquica que muitas vezes derruba o ser humano, essa forma emotiva, ela se torna para mim e para você um laço, que só pode ser quebrado, Jorge. O laço só pode ser quebrado através de oração e serviço, em você servir o teu próximo. Foi isso que Jacó percebeu. Foi isso que Jacó percebeu. Então, Jacó considerou-se servo de Esaú, e ele também mandou para Esaú tributos de paz, porque ele sabia que precisava de Esaú o perdão e o estabelecimento de paz com ele. Então ele se colocou para servir Esaú, numa posição de serviência, e também mandou presentes, mandou tributos de paz a Esaú. Mas não para por aí. Não foi só esse o tratamento de Jacó. Depois disso, há alguma outra coisa nessa paraxá que aconteceu. Vocês sabem o que é? De grande importância. Jacó separa todo mundo, faz a separação e envia-os para se encontrar com Esaú. E fica sozinho. Ali ele vive uma experiência radical. Ali ele vive uma experiência ímpar, que muitas vezes eu e você fugimos dessa experiência, mas Jacó não fugiu, e por isso o nome dele foi mudado para Israel. Qual foi a experiência? O anjo. Isso aí, Jorge. Está lá no versículo, versículo 20, deixa eu ver aqui, capítulo 32, versículo 22. Jacó permaneceu sozinho, um estranho apareceu e lutou com ele até antes de romper a aurora. Muitos interpretam essa passagem, que Jacó teria lutado com o anjo e vencido. Jacó não venceu. Jacó não podia ter vencido algo que viria de Deus. Não poderia. O Targum de Jonathan. Targum significa as traduções e comentários em aramaico da Bíblia hebraica. Aqueles judeus que não sabiam falar hebraico e liam no aramaico, eles liam o Targum de Jonathan. O Targum diz assim, que esse estranho que lutou com Jacó era um anjo sagrado, simbolizando, olha, prestem atenção, simbolizando futuras disputas espirituais que Jacó teria. Aqui não houve quem perdeu e quem ganhou. O termo aplicado aqui foi resistiu. E Jacó resistiu espiritualmente. É essa expressão. Usar como venceu é errado. A expressão utilizada aqui em hebraico é resistir a Adonai. Aí ele diz assim, ele chamou aquele lugar de Peniel. Nós vimos ali Peniel. Por quê? Porque ali ele se tornou um príncipe diante de Deus. Quer ver? Olha só. Capítulo 32, versículo 29. Na sua tradução, está escrito assim: perguntou-lhe Jacó, diz-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu, por que me perguntas pelo teu nome? E ali abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face.
vi Deus face a face. Ele considerou, Jorge, que aquele anjo, ele considerou que aquele anjo vinha com as atribuições de Adonai sobre ele. Então representava o próprio Deus. Quando um rei, figurativamente, quando você é um rei, e manda o seu filho, ou um representante, a um outro rei, esse representante vai com os atributos e autoridades de rei. E é recebido com homenagens de rei, porque ele está carregando a ordem de um rei, a mensagem de um rei. Então é nesse sentido. Então aqui, na minha tradução está escrito assim: teu nome não será mais chamado de Jacó, mas Israel, porque tu te tornaste um grande diante de Deus. Até ali Jacó não era grande, ele era um patriarca. Mas depois que com esse anjo ele resistiu, ele se tornou um príncipe, um grande. O termo aplicado aqui é sar em hebraico. A raiz aqui é sar. O mesmo que Sara, que diz princesa. Sara significa princesa, que vem da raiz sar, em hebraico. Então, Jacó se tornou um príncipe entre anjos e homem. Isso é o que o Targum fala. Não, aí o anjo disse assim: eu tenho que me retirar. E Jacó disse assim: eu não vou permitir que você se retire antes que você me abençoe. E Jacó ali foi abençoado. Mas não por ter vencido a luta, por ter resistido ao anjo. E isso aleijou ele, mas ele resistiu. E aí, Jorge, por ele ter resistido, ele percebeu, José, uma coisa, que ele estava ali agora como Israel, aquele que governa e que serve. Agora você consegue entender que em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Israel há de governar e de servir. São palavras antagônicas. E Israel está até hoje para governar, para servir. Yeshua, ensinando, ele fala sobre isso. Quer ver? Lá em Mateus 20, já estou finalizando. Mateus 20. Mateus 20, versículo 25 a 28. Diz assim: então Yeshua, chamando-os, disse: bem sabeis que os governadores dos gentios dominam os seus vassalos, e sobre eles os grandes exercem autoridade. Não seja assim entre vós. Não sejam assim entre vós. Mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que os sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será este o vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse ensino de Yeshua está inteiramente em todo o seu teor, de acordo com o que viveu Jacó. Jacó estava ali não para ser servido por Esaú,
mas ele estava ali para mostrar que ele iria governar servindo. Servindo. E a primeira coisa que ele tinha que fazer era a paz com Esaú. A primeira coisa que ele tinha que fazer era servir aquele que queria matá-lo. Uma coisa é eu servir José Maria, é eu servir Mirélia, é eu servir André, é eu servir Augusto. Uma coisa é servir aquele que te afronta. Então agora Jacó estava entendendo que ele teria que estar na presença de Esaú. Que a sua estratagema não era de guerra, mas de paz, de estabelecimento da palavra de Adonai. E foi feito isso. E os dois tiveram paz. E os dois andaram juntos? Não. Mas tiveram paz. Você não precisa andar com aquele que te afronta. Você não precisa andar com aquele que te quer mal. Mas estabeleça paz, sirva. Quando você serve, você derruba por terra toda má intenção, todo mau desígnio do coração do homem. E é isso que nós temos que entender, como entendeu Jacó. Infelizmente, Elias não entendeu dessa forma. Elias tinha duas opções: ou confrontar Jezabel e falar, você não está afrontando a mim, você está afrontando Deus Todo-Poderoso. Mas ele temeu. O problema, irmãos, não é você passar pelo medo e pela aflição. O problema é a solução que você vai dar para os seus medos e para as suas aflições. Quem de nós, eu mesmo vivi recentemente uma grande angústia, uma grande aflição. Mas nós temos que superar, Jorge, nós temos que superar. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de servos. A palavra de Deus fala, é melhor dar do que receber. Quando você dá com o coração alegre, você se sente mais alegre ainda, não é verdade? Mas quando você retém, você não sente a alegria de dar. Eis o sentido de toda a palavra, é servir. Servir e servir. E Yeshua veio como rei. Todos zombavam dele, você não é o rei dos judeus? Você não é o rei dos judeus? Ele veio como rei, mas o que ele fez? Todo momento ele serviu, a todo momento ele serviu. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno possa nos capacitar para servirmos, que o Eterno possa tirar os nossos medos, as nossas aflições, com este sentimento de serviência, com esse sentimento de oração, de ação, de uma conduta diante do Eterno. Nós precisamos nos já chegar ao Eterno, e não Ele se chegar a nós. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Yevareha Adonai Veshmireha, Yair Adonai Panaveleha Verhuneha, Issa Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom, Mishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz, em nome de Yeshua, nosso Messias. Um bom dia de Shabat a todos.